Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai discutir uma pergunta de um assinante da minha carteira. Por que que as cotas do HGRE11, o Fundo de Lajes Corporativas da Credit Suisse, está caindo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente tem aqui embaixo os links para os meus relatórios de análise de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Todos os links você encontra aqui abaixo desse vídeo. Vamos lá para o vídeo de hoje. Então, quando a gente está buscando uma informação, o primeiro lugar que a gente deve procurar essa informação, se acontecer alguma coisa, é na fonte primária. Então, todos os fundos imobiliários eles têm que divulgar as informações, e isso aqui sobe para esse site, o site da FNET. E aqui tem todas as últimas informações do fundo. Então, você busca pelo nome do fundo, você consegue todas as informações do fundo. Existem outros sites que são mais amigáveis, de você achar a documentação, como, por exemplo, aqui o site da Status Invest. Então, você busca aqui em comunicado, você encontra também todos os comunicados. Às vezes tem um delay, de, sei lá, um dia ou algumas horas, mas esse site aqui, ele sai, assim que sai algum fato relevante, alguma coisa, você consegue identificar aqui no site. E a gente vê que não tem nada aqui, tem os informes periódicos, os relatórios, os avisos e tal. O único fato relevante que tem é de 15 de dezembro, a gente for abrir ele, está escrito aqui. Esse fato relevante aqui foi reavaliação anual de imóveis, e essa reavaliação anual resultou em um valor 0,25% inferior ao valor contábil anterior. Então, ficou praticamente em linha. Então, a gente vê que não tem uma notícia que justifique a queda do preço das cotas do fundo imobiliário. Então, se a gente for observar aqui, no último mês, teve uma queda aqui de 4,36%, na última semana, 2,63%. Então, a cota saiu aqui, nessa parte aqui mais alta, ela estava no 133 mais ou menos, e chegou aqui agora no 127, Então, caiu aí em torno de R$6 por cota, do período mais alto aqui do último mês até agora. Então, o que a gente tem que perceber, é que o primeiro ponto é que a renda variável ela varia. Então, pode ser que não tenha nada que justifique alguma queda, e mesmo assim caia. Tem mais pessoas vendendo do que comprando e o preço caiu. Então, essa pode ser uma primeira justificativa. E aí a gente vai atrás dos outros documentos. Por exemplo, o que a gestão falou? Nos relatórios gerenciais, o que a gestão falou sobre o ativo? Então, eu peguei os dois últimos relatórios, que eu tenho alguma coisa para contar para vocês. Então, o último relatório do ano passado, ele saiu em janeiro, com relação ao ano passado, e ele faz algumas considerações que são importantes para a gente responder essa pergunta. Então, aqui no mês de dezembro de 2023, o fundo apurou uma receita de 10,6 milhões, dá 86 por cota, que levou a um resultado de 7,5 milhões, 64 centavos por cota. Então, a gente vê que o resultado distribuído, a distribuição foi 1,20, ela foi acima do resultado que foi gerado pela parte operacional, do resultado do fundo realmente. Então, ele tem, a gestão ela é ativa, então você consegue o resultado dos aluguéis, dos imóveis do fundo, mas tem também uma parte de ganho de capital, que a gente vai ver em torno ali de, ano passado foi em torno ali de 1/3 mais ou menos, da renda operacional do fundo. Então, aqui, quando olhamos para os fundos de escritórios do IFIX, observamos uma performance positiva de mais 15%, e enquanto o fundo apresentou um retorno total de mais 17%. Então, teve, o setor dos escritórios está começando a se recuperar, o mercado está enxergando isso, ele teve um aumento aqui na faixa de 17% aqui, quando comparado com o preço de fechamento do ano anterior. Então, teve uma alta considerável aí, poderia ser só um ajuste também. Então, outra justificativa poderia ser só um ajuste, subiu bem, então subiu 18, caiu 4 e pouco agora. Então, essa seria uma justificativa. E aí a gente vai aqui para a retrospectiva de 2023, o que a gestão tem para falar para a gente. Aqui, entendemos que o foco, como foco primário do HGRE, então ele fala um pouquinho da estratégia dele, ter participações relevantes em ativos de qualidade, com uso do escritório padrão, preponderantemente em São Paulo. Então, eles querem ter uma participação mais relevante, eles querem se desfazer das participações minoritárias, e também um tipo de escritório que dê para fazer a adaptação aí para todo tipo de uso.
é o escritório padrão. Em linha com essa estratégia, 2023 foi um ano dedicado à venda de ativos. Então, eles venderam muitos ativos ali em 2023, o que ajudou, né, o resultado do fundo, a parte de lucro, né, o resultado não recorrente. Em linha com essa estratégia, e justamente essa parte que tinha participação minoritária aqui, né, ou ativos que não podem ser classificados como escritório padrão. Então, não foi escritório padrão, uma coisa mais diferente, ou uma posição minoritária, eles estavam vendendo. Né? Então, portanto, esse ano, eles concluíram a venda. Aí fala aqui a totalidade do Rio Sul, Centro Empresarial Dom Pedro, Brasil Interparte, Edifício Alegria. E com isso, eles terminaram o ano com um volume financeiro total de 130 milhões e com um lucro aí de 1,70 por cota. Né? Em dezembro de 22, o fundo encerrou com vacância financeira de 21 contra 27 do ano passado. Então, eles diminuíram a vacância. Então, até agora, por enquanto, só notícia boa, né? Para as expectativas para 2024, seguiremos na estratégia de venda dos ativos que tomamos participação minoritária. Então, eles vão continuar vendendo os ativos que eles têm participação minoritária. Além disso, temos o desafio relacionado ao patamar de distribuição do fundo. Aí aqui pode vir uma justificativa, uma outra justificativa, olha só. Em 2023, conseguimos manter o patamar de distribuição numa média de 0,87 por mês. Então, a gente pega aqui a média de distribuição do fundo, né? Então, ele deu 0,78 de forma mais ou menos recorrente, só que de tempos em tempos tinha aqui uma distribuição maior, 1,20, 1,40, que é nos fechamentos dos semestres aí, por conta das vendas. Então, eles distribuíram em alguns meses um valor superior. Então, em vez, né, desse valor ser 0,78, né, o valor foi 0,87. Então, a média de distribuição do ano de 2023 foi de 0,87 por cota. Sendo que essa parte significativa desse resultado é proveniente de renda não recorrente, ou seja, de venda. Está falando aqui, ó, a renda não recorrente foi o principal aqui, né, um bom resultado que o fundo acabou apurando. E aí, em 2024, o desafio, e aí ele fala aqui, ó, o desafio está na manutenção desse patamar de distribuição. Eles têm um desafio para manter esse patamar. Por quê? Porque o que o fundo gera, a gente vai ver no tabelinha aqui abaixo, é em torno aqui, ó, de 63, 65, 68, mais ou menos recorrente. Ele distribui 78 na maioria dos meses, né, alguns a mais, e dá uma média 0,87. E aí, o que eles estão querendo fazer, né? A combinação desses fatores, né, que eles, da renda recorrente com mais os ganhos de capital que eles querem, vai permitir uma distribuição média no ano de 0,84 por cota. Então, olha só, eles distribuíam 0,87 em 2023, e eles estão dando um guidance aqui. O guidance é um adiantamento. O que eles acham que vai acontecer, o que a gestão acha que vai acontecer, é que eles acham que vão conseguir manter 0,84, ou seja, vai diminuir 3 centavos por cota. Então, isso já, né, para quem lê o relatório, fala, poxa, eu vou receber 3 centavos por cota a menos, vezes 12 pagamentos ali, 36 centavos a menos por cota, então o fundo vale menos. É uma avaliação que a pessoa pode fazer e vender. Né? Então, tem mais pessoas vendendo do que comprando, foi por isso que o preço caiu. Por quê? Essa aqui pode ser uma justificativa. Né? Então, eu vim trazer para vocês essa justificativa. Então, olha só o resultado recorrente do fundo. 0,62, né, no semestre 1 aqui de 2023, 0,60 no segundo semestre de 2023, 0,63 no primeiro de 2024, uma renda recorrente, né? E no segundo semestre de 2024 eles esperam uma renda aqui ó, de 0,68 recorrente, ou seja, a renda está melhorando. A renda recorrente que é o que interessa, porque o não recorrente isso acontece uma vez. Você tem que ficar comprando e vendendo imóvel e gerando lucro. Mas a parte recorrente ela está melhorando, né? Então deveria ser uma notícia boa para o fundo. No entanto, quando você distribui, lógico, menos, né, a pessoa tende a valorizar menos também a cota do fundo. E aqui eles dão. Esse quadro aqui é um quadro interessante. Eles falam um pouquinho, né, dos ativos do fundo. E aqui eu vou tentar diminuir um pouquinho para enxergar melhor. Essa parte de baixo aqui ó, é a vacância, a parte do eixo X, né, a parte do eixo Y aqui é a participação. Então, eles querem diminuir o que eles têm menor participação, ou seja, menor participação é nesse trecho aqui. Né? Eles querem diminuir o que eles têm a participação pequena, então essa aqui é a Torre de Rio Sul, que eles estão vendendo e tal. Aumentar o que tem a participação maior ou diminuir, e essa parte aqui, que eles têm a participação grande, eles querem manter. Então essa parte aqui é o que do portfólio que eles querem manter. Né? Essa outra parte aqui, que tem uma vacância elevada, né? Eles também estão querendo se livrar. Então, o tanto que tem uma participação muito pequena, ou ativos com mais problemas, né? Que não são na zona que eles querem mais São Paulo e tal. Então, eles estão pensando em vender. Então, esse gráfico aqui mostra bem, né, o que eles estão fazendo. Essa aqui, a Martiniano, é um dos grandes desafios, então ela estava mais para cá, no gráfico, digamos, a vacância estava maior, eles reduziram a vacância, trouxeram, né, o Martiniano mais para cá, mas ele tem uma participação importante aí no fundo, né, eles devem manter e devem diminuir a vacância. Então, todos esses movimentos de vender o que não é core,
né, o que está com a vacância muito elevada, aumentar a ocupação do que está vago, e também ter a participação, né, maior, né, em lajes corporativas, para você poder ter a decisão, porque quando você tem uma participação majoritária no ativo de laje, você pode ter a decisão, ó, vamos reformar. Você não precisa fazer uma assembleia, consultar um monte de gente, não. Você já tem a maioria das lajes corporativas daquele prédio, você fala, vamos fazer isso aqui e acabou. Né? Então você decide em uma assembleia de condomínio de forma mais fácil. E aí, esse aqui é o relatório desse mês, é o último que saiu agora, em janeiro, referente a fevereiro, saiu agora em fevereiro, né? Ele fala aqui da distribuição do fundo também, 86 por cota, levou o resultado aqui, recorrente aqui de 65 por cota, né? Aí ele fala que avança na venda do Faria Lima, então eles estão aí avançando aqui na questão da venda do Faria Lima, ou seja, estão colocando para frente os planos dele, né? O fundo começou aqui em janeiro com a alteração da ocupação de 27 para 18, então estão diminuindo a vacância, né? Eles estão fazendo o dever de casa que eles têm que fazer realmente, né? A gente vê aqui a composição do resultado, né, dos últimos 12 meses, 122 milhões, olha só aqui, ó, a receita de outras receitas aqui, né? Então, essas outras receitas aqui é o ganho de capital, olha só. Então, 120 milhões foi recorrente e 40 não recorrente. Então, foi bem forte o resultado não recorrente, por isso que eles subiram 87 e estão tentando. O desafio é tentar manter o 84, por quê? Porque eles vão ter que vender, né? Fazer muito giro de portfólio. E eles têm uma gestão ativa muito boa para fazer isso, mas estão batalhando para continuar mantendo esse resultado aí. O fundo ele teve uma rentabilidade muito boa, né? Então, quando você olha o histórico do fundo, ó, de 2009 até 2023, né, são 14 anos de histórico. Então, olha o que o fundo entregou. A HGRE entregou quase 400% no período, 393 contra 278% do CDI bruto. Não é nem o CDI descontado do imposto, né, líquido, não. É o CDI bruto. Então, eles superaram bem forte aí o CDI. E o CDI no Brasil é alto, né? A nossa taxa de juros é alta, o CDI é alto. Então, bater o CDI aqui com uma folga dessa aqui foi um resultado muito bom para o setor imobiliário que tem baixo risco, né? Aí fala um pouco da liquidez e tal, e tem uns últimos gráficos aqui, a radiografia da carteira imobiliária. Então, a gente vê aqui outro problema aqui, ó, a evolução da vacância financeira do aluguel médio, né? Então, a gente tinha, ó, o aluguel corporativo por metro quadrado. Esse aluguel corporativo por metro quadrado estava em 99 aqui, ó, em fevereiro, março de 23, caiu para 95, depois para 94. Por quê? Porque a gente está numa época ruim para a laje corporativa. Então, você tem uma vacância muito elevada. Na hora que você vai fazer renovação, o cara fala, não, diminui um pouco esse aluguel aqui, senão eu saio. Então, o inquilino ele tem mais poder. Então, o nosso ciclo de laje imobiliária ainda não está muito favorável para o locatário, né? Aliás, para o locador, está mais favorável para o locatário contra a vacância, né? Então, teve aí, tem mais 45% de revisional de contratos e tudo, né? Então vai ser um desafio realmente conseguir manter os preços de aluguel ou elevar um pouco. E aqui, por último, aqui a alavancagem do fundo. Então, o fundo tem uma alavancagem bem pequena, 3,5%, né, e tem um plano aqui já de diminuir essa alavancagem. Então, eles estão querendo quitar também essa parte, porque o custo dela, né, acho que está aqui em torno de CDI mais 1,32, então CDI mais 1,32, é bem pequenininha a alavancagem, né, mas como o CDI no Brasil é alta, né, acaba ficando um custo elevado. O CDI está 11 mais 1,32, dá para 12 e pouco, 13% ao ano. Né? Então acaba tirando do fundo, até porque você tem que pagar também, né, a amortização. Então é crescente aqui os valores aqui que vão ter que ser amortizados aí pelo fundo, né, saldo devedor. Então é 10 milhões, 11, 15, 17, né? Então isso aqui eles também podem amortizando e eles vão querer fazer essa amortização. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Vocês entenderem por trás, né, de toda pergunta, né, a gente tem que buscar sempre os documentos oficiais, as fontes primárias de informação. Então, o que está acontecendo com a cota do fundo? Né? A gente viu ali que o setor de laje corporativo não está numa época boa, né, que a gente viu ali que o resultado não recorrente, o fundo talvez não consiga fazer a mesma coisa. Então, o guidance que eles deram é de 84 centavos, né, e foi 87 centavos em média por mês no ano anterior. Então, vai ter uma diminuição. As renovatórias de contrato diminuíram um pouquinho ali, né, o preço por metro quadrado que estava sendo cobrado. Então, esse setor, né, de lajes corporativos, ele está se recuperando ainda, mas não se recuperou e ainda tem uma vacância importante, em torno de 19%, 20%, que acaba sendo muito o locatário e não locador. E isso acaba pressionando, né, um pouco o resultado do fundo e a gestão ativa, né, para fazer vendas de ativos e conseguir um resultado extra para fazer uma distribuição maior, ela tem sido bem implementada, né, pela Credit Suisse,
Só que os resultados recorrentes, eles são únicos, né? Você comprou um imóvel, você vende, você não tem mais aquele imóvel, o principal volta, você tem que comprar outra coisa e você tem que comprar bem para depois vender bem também, né? Fazer lucro para você poder compor o resultado ali, aumentar o não recorrente que está baixo, né? Através de ganho de capital. Tá? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, né? Deixa um comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aquele amigo que você acha que pode se interessar nesse tipo de assunto. Tá? Eu agradeço aí por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.